Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora nós vamos falar sobre a fogueira em que o Lula foi jogado pelo seu ministro da Defesa, José Múcio. O José Múcio fez uma fala estúpida, por assim dizer, uma fala que jogou o governo e o pudim de pinga na fogueira, gerando mais tensão sobre a compra de blindados por uma empresa de Israel. Sim, a Elbit Systems venceu a licitação para a compra de 34 blindados autônomos para a defesa aqui no Brasil. E o José Múcio disse numa entrevista que a compra não poderia ser feita por motivos ideológicos, o que caracteriza crime. Aliás, crime e Lula e governo do PT, eles se encaixam muito bem na mesma frase, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, que o governo vetou a compra de Israel para não ajudar na guerra, mas elevou em 75% a importação de produtos da Rússia. Então a desculpa do governo do cara que foi eleito pelo TSE, Inácio, é de que se ele comprasse esses blindados aqui, produzidos pela Elbit Systems de Israel, ele estaria ajudando a destruição do povo palestino, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então ele teve essa insight ideológico ajudando a União Soviética não, ajudando a Rússia a destruir a Ucrânia, porque, queira ou não, o Brasil aumentou em 75% a importação de produtos da Rússia, né? Então as críticas do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, sobre as questões ideológicas que travaram a compra por licitação de 36 blindados que vocês estão vendo aí na tela, de artilharia da Israel, volta a dar luz a uma postura ambígua do governo do presidente eleito pelo TSE, Inácio. Por um lado, a compra dos israelenses foi barrada sob a justificativa de não patrocinar a guerra do Oriente Médio, como já havia comentado. O Lula disse que não vai contribuir com a destruição do povo palestino. Mas aí, no caso, não é a destruição do povo palestino. Aí é a destruição de terroristas do Hamas, né? E do Hezbollah agora, que estão sendo dizimados por Israel, que eu acho uma coisa ótima, porque o Hezbollah também é um dos maiores grupos terroristas do mundo e está infiltrado dentro do Líbano, com origem no Irã. Pois bem, então o Lula disse que não vai comprar esses blindados, esses 34 blindados, por uma questão ideológica. Só que isso acaba como um crime, né? Um crime de racismo, um crime contra o povo judeu e um crime contra a nossa Constituição, que diz que a licitação foi vencida e a compra deve ser feita por aquela empresa que ofereceu o menor custo e o maior benefício, porque afinal de contas esses blindados produzidos por essa empresa israelense são os melhores do mercado. Então o tal do José Múcio disse a seguinte frase aqui, eu vou colocar para vocês o que ele realmente disse. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64,
precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Esse cara está misturando tentativa de golpe, que todo mundo sabe que não foi tentativa de golpe no 8 de janeiro, porque por motivos óbvios, né? Ninguém dá golpe segurando Bíblia e entrando no prédio do governo desarmado, sem um planejamento armado. Bom, enfim, não foi golpe no dia 8 de janeiro. Então esse idiota do José Múcio falou que o povo de Israel ganhou a licitação. E por questões ideológicas do governo, a gente não vai poder comprar os 34 blindados que a Elbit, que foi a vencedora da licitação, iria fornecer para o Brasil, não é? Aí esse sujeito usa esse discurso estúpido, houve uma licitação e venceram os judeus. O que ele quis dizer com isso? É a mesma coisa de falar que o Brasil fez uma licitação com a África e aquele monte de negros venceu. É a mesma equivalência, né? A gente pode equiparar essa fala dos judeus com o povo negro da África, então ele está sendo muito racista. Porque o racismo não é só pela cor de pele, o racismo se dá também pela etnia. Quando você não aceita judeus, quando você não aceita orientais, você está sendo racista. E é isso que esse cara está fazendo. Mas a gente pode ter duas leituras desse discurso do José Múcio. A primeira leitura é de que ele quis dizer que o Lula é racista contra os judeus porque não quer comprar os equipamentos israelenses por conta de Israel estar em guerra com o Hamas. E também pode ser uma crítica dizendo que o Brasil está sem material de defesa porque o governo tem um problema ideológico, né? E realmente tem um problema ideológico. Então a gente não sabe se ele quis criticar a compra ou se ele quis acusar o Lula ou o governo Lula, né, de racismo contra o povo judeu, porque a lei diz que, claramente a lei diz que o vencedor da licitação deve fazer a compra porque o produto é mais barato e melhor. E você não pode passar essa licitação por segundo lugar da concorrência. Então, o primeiro lugar da concorrência foi a VBC, o Atmos da empresa Elbit, que a gente mostrou aqui. O segundo lugar foi o 155mm Zuzana 2 da empresa Excalibur International. O terceiro foi a Caesar, uma empresa da França. E o quarto lugar foi uma empresa da China, da North Industries Corporation. Então, a lei diz que o Brasil tem que comprar este blindado, que foi, em primeiro lugar, da empresa Elbit Systems. E junto com esse bolo todo, os Estados Unidos têm observado de longe as compras militares, né? A compra de equipamento militar pelo Brasil, porque afinal de contas os Estados Unidos é um forte aliado brasileiro e tem que saber com quem o Brasil está se relacionando e o que o Brasil está comprando e de quem está comprando. E isso tudo trouxe à tona o contrato que o Brasil firmou em 2014 no governo da Dilma, que foi iniciado pelo Lula e completado no governo da Dilma, da compra dos caças Gripen da empresa Saab. Então, o que foi mostrado aqui pelo site do Globo, que a empresa dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, investiga a venda de caças suecos
pelo Lula, né, pela Saab, que é uma empresa sueca. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação para apurar o contrato fechado pelo Brasil em 2014 para a compra de 36 caças militares do modelo Gripen. É o que vocês estão vendo aqui do lado da tela. É um contrato de 4,5 bilhões de dólares e o projeto se chama FX2. A fabricante sueca foi intimada ontem para prestar esclarecimentos da venda desses caças suecos para o Brasil. O que acontece? Acontece que a Saab também vende equipamentos bélicos para os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um contrato firmado com a Saab que faz com que ele possa investigar para quem essa empresa sueca está vendendo equipamentos bélicos, equipamentos de guerra. Por quê? Porque a Saab pode estar muito bem vendendo segredos de produtos que são vendidos para os Estados Unidos para outro país. Então, os Estados Unidos têm essa prerrogativa de fazer essa investigação, vendo que o governo Lula está ligado à Rússia, está ligado à China e agora está ligado ao Irã, naquele incidente ou naquela passagem que um navio de guerra iraniano, aportou aqui no Rio de Janeiro e autoridades do Brasil participaram de uma festa dentro desse navio iraniano, o Irã, que é um inimigo dos Estados Unidos também. Então, as autoridades brasileiras e suecas já estão investigando partes do processo de aquisição desses caças. As investigações foram encerradas sem indicar qualquer irregularidade por parte da Saab. Então, as autoridades brasileiras e suecas estão investigando partes do processo de aquisição desses caças. E o presidente eleito pelo TSE, Inácio, foi denunciado pelo Ministério Público por suspeita de tráfico de influência na contratação. Ele já havia deixado a presidência quando o contrato foi assinado. Então ele assinou, caiu fora e isso aí caiu no colo da Dilma. E o petista sempre negou ter participado de negociações no contrato. Quando a denúncia veio a público, a defesa alegou que a investigação tramitou de forma oculta. Então temos aí esse imbróglio também com os Estados Unidos, que está investigando a aquisição desses caças suecos por parte do governo brasileiro. Então, pessoal, o que dizer do nosso governo? O pudim de pinga sempre está do lado errado da história, apoia a Rússia, agora está apoiando o Irã, é contra Israel acabar com o terrorismo. Então o Lula vem sido amigo de ditadores como o Maduro, tem relações estreitas com Cuba. Tudo começou com aquele programa Mais Médicos, quando o Brasil assinou um contrato com Cuba para trazer médicos de Cuba aqui para o Brasil. Segundo o contrato de embargo a negociações com Cuba, o Brasil, passando por cima desse contrato, começou a negociar com Cuba. Enfim, a gente tem o pinguço lá que sempre está do lado errado da história. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e dizer aqui nos comentários o que você acha da compra desses 34 blindados pela empresa Elbit Systems, essa empresa israelense. Muito obrigado e até já!